Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. No vídeo anterior, eu comentei sobre um vereador do partido União Brasil e que também está filiado ao MBL, o senhor Matheus Batista, em que ele quer criar um projeto de lei restringindo a entrada de pessoas de origem nortista e nordestina para Joinville, dizendo que os nortistas e os nordestinos vão trazer a favelização. E ele fez o maior alarde, dizendo que o fluxo migratório está prejudicando o estado de Santa Catarina e blá blá blá, afirmando que o Pará é um lixo, dentre outras e tantas coisas. Não me surpreendeu, de fato, esperar de algumas cabecinhas ocas sulistas esse tipo de posicionamento histriônico que, na verdade, mostra um completo desprezo pelo Brasil profundo. Não, o que me chamou a atenção são liberais defendendo um pretenso debate público sobre a favelização. O problema é que as falas do senhor Matheus Batista contradizem basicamente a realidade e mostram a sua gritante má-fé quando ele direciona suas armas principalmente contra os paraenses e contra os nordestinos, partindo da pressuposição de que o fluxo migratório dos nordestinos e dos nortistas poderia colapsar o estado de Santa Catarina. Só que as estatísticas mostram algo muito diferente. Primeiro porque o maior surto migratório de Santa Catarina não é dos paraenses e tampouco é dos nordestinos, mas simplesmente de Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná. Ou seja, o maior número de pessoas que hoje comporta a migração para Santa Catarina são pessoas do Sul e Sudeste. Então eu fico perguntando, cá com meus botões, por que, de repente, este palhaço direciona todas as armas justamente àquelas pessoas que são mais vulneráveis e mais pobres da federação, no sentido de uma legislação restritiva que, na prática, implica rasgar a nossa Constituição e implica também tratar determinados tipos brasileiros de condição social inferior como cidadãos de segunda classe. E isso porque o senhor Matheus Batista revela ser um demagogo e ser um mentiroso. Vejam que o Pará está na 4ª posição com relação à procura de Santa Catarina. E mais, nós temos que acrescentar que essas pessoas do Pará que estão indo para Santa Catarina estão sendo procuradas por inúmeras empresas desse estado. Por quê? Porque Santa Catarina precisa de mão de obra. E a população catarinense não é suficiente para compensar essa mão de obra. Só que o senhor Matheus Batista, como também alguns membros do MBL, criaram uma espécie de um factoide de um debate sensacionalista e, no meu entender, de uma extrema baixeza. E o que mais me impressiona é que eles revelam um desconhecimento absurdo da dimensão sociológica do espaço urbano, como também da dimensão sociológica do que é a favelização. A favelização não é êxodo rural. A favelização não é êxodo de determinados grupos pobres para regiões ricas do Brasil ou do mundo. A favelização implica, basicamente, o descaso, a falta de estrutura, que muitas vezes são deliberados contra essa mesma população miserável. E essas pessoas são chamadas a essas regiões e quando elas servem de mão de obra compensatória para uma determinada indústria ou um determinado tipo de setor, aí elas são teoricamente bem-vindas até o momento em que o boom passa e no final essas pessoas também são esquecidas e demonizadas. Essa é a lógica mesquinha do vereador de Joinville. Porque em nenhum momento ele fala que o Rio Grande do Sul é uma porcaria, que São Paulo é uma porcaria, ou coisa parecida, ou que o Paraná seja algo imprestável. Não, ele direcionou basicamente a um determinado grupo de brasileiros.
E observem que nem todos os brasileiros do norte que vão para o sul são necessariamente favelados. Existem pessoas com boa instrução que vão para essas regiões. Mas este notório pilantra, esse notório safado, está criando uma situação para ganhar votos de pessoas que realmente têm essa mentalidade tacanha. Aí eu vejo o MBL com aquele papo de o pacto federativo prejudica os estados mais ricos ou coisa parecida. É interessante porque quando o Rio Grande do Sul foi devastado por uma enchente que arruinou a sua economia, ninguém pensou ser contra o pacto federativo. Todo mundo do Brasil pagou pelo Rio Grande do Sul. Pagou. O Nordeste pagou, o Norte pagou, o Centro-Oeste pagou, o Sudeste pagou e o próprio Sul pagou. Não foi o governo federal que teve que intervir para salvar a economia do Rio Grande do Sul, para salvar aquelas pessoas que viveram a carestia, viveram as enchentes, enfim, perderam suas vidas, entre tantas e tantas outras coisas? Quantas pessoas do Norte, quantas pessoas do Nordeste também não ajudaram voluntariamente? Porque pensam em termos de Brasil. Mas o que me parece é que existem grupos de pessoas que não pensam em termos macros, mas apenas em termos mesquinhos. E eu digo, o senhor Matheus Batista é uma das criaturas mais mesquinhas que eu já vi na minha vida. Uma das criaturas mais demagógicas e mais baixas que eu já vi na minha vida. Porque direcionar as baterias contra o Pará, contra o Nordeste, e na verdade, evidentemente que essa lei que está sendo defendida pelo MBL, que vergonha do MBL, vergonha total, vergonha. Eu fiquei profundamente indignado. E eu mesmo estava acompanhando os debates no Twitter, vocês estão defendendo algo indefensável. E na verdade discriminatório mesmo, na maior cara de pau, na maior cara dura. Descaradamente. Eu poderia até esperar de um bolsonarista isso. Mas até o dado momento, quando eu via o MBL, pelo menos tinha uma retórica mais ou menos sensata. Mas agora parece que eles bolsonarizaram. Viram que o campo da loucura tem grande demanda no Brasil. Aí pronto, aí tem que agradar a alemãzinha fascistoide lá, que acha que tudo que no alemão não presta, ou então você tem um sujeito que parece um caboquinho do Pará, como esse Matheus Batista, porque ele não é loiro. Olhe pra cara dele. Sinceramente, eu já vi muitas caras muito parecidas dele aqui no Pará. E o sujeito se acha assim a última bolacha do pacote, se acha a Coca-Cola gelada assim num dia de verão, sabe? Mas não é porra nenhuma, é só uma besta, é só uma anta. Uma anta que fala de migração populacional, mas ele direciona tão somente as regiões mais pobres. Porque o maior fluxo populacional de Santa Catarina é do Rio Grande do Sul. Imaginem, por exemplo, com o desastre ambiental que aconteceu no Rio Grande do Sul, quantas pessoas de lá não saíram com uma mão na frente e outra atrás para Santa Catarina? Ou então pessoas do Paraná, ou mesmo de São Paulo. Quer dizer, os três maiores estados que mandam pessoas para Santa Catarina não tem nada a ver com o Nordeste. É São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é campeão. Até porque muitos gaúchos tratam Santa Catarina como se fosse uma extensão do Rio Grande do Sul. Eu diria que Santa Catarina está para o Paraná e para os gaúchos como, sei lá, o Espírito Santo está como uma extensão de Minas Gerais. O que você mais encontra no Espírito Santo é gente de Minas. Eu poderia dizer que, sem querer evidentemente ironizar, mas tirando até uma brincadeira, que o Espírito Santo deveria ser anexado a Minas Gerais, porque como Minas Gerais não tem litoral, então eles veem o Espírito Santo como litoral de Minas Gerais. E isso sem prejuízo do fato de que agora a direita está movendo suas baterias contra o Norte e Nordeste, porque segundo eles, o Norte e Nordeste foi a causa da ascensão do Lula ou a manutenção do petismo. Que coisa absurda, porque na verdade os grandes colégios eleitorais do Brasil é que elegeram o Lula. Minas Gerais elegeu o Lula. A capital, São Paulo, elegeu o Lula, ainda que o Estado tenha votado o Bolsonaro. E se nós analisarmos a ascensão do PT no Brasil, se deveu justamente aos grandes centros urbanos. São Paulo, Rio Grande do Sul,
e assim sucessivamente. Então, quer dizer, querer culpar agora o Norte e o Nordeste, e nós temos que entender por que o Norte e o Nordeste votam no PT atualmente, porque isso é uma tendência atual, uma tendência muito recente, é justamente porque o PT criou vários benefícios sociais para essas regiões, vários tipos de financiamentos para essas regiões. Mas tem gente do Sul e do Sudeste com um certo grau de ressentimento que trata o Brasil precário, o Brasil esquecido, como se fosse um objeto de desprezo. E nada me tira a cabeça de que essa movimentação, que ganhou um certo grau de polêmica, e eu acho muito grave que isso tenha ganho uma certa proporção, é justamente porque nós estamos colocando em discussão a faculdade de um político desprezar uma categoria ou várias categorias de brasileiros que são considerados indesejáveis, como os nortistas e os nordestinos, como pessoas que são miserabilizadas, que são depreciadas e que são muitas vezes abandonadas pelo poder público. E quando o poder público toma alguma razão para essas pessoas, aí, no final da história, isso é uma política comunista, ou então, sei lá, é uma política de parasitismo, quando na prática, o que esse pessoal quer é uma política de segregação. É muito clara a posição, não somente desse moleque vagabundo, desse babaca, como também do próprio MBL, no sentido de uma mentalidade segregacionista. E isso para mim me pareceu inadmissível. Inadmissível. Porque se cria problemas que não existem. É claro que um fluxo migratório pode causar inúmeros problemas sociais, mas eu nunca vi Renan dos Santos, eu nunca vi Arthur Duval, eu nunca vi ninguém dessa turma falar do fluxo dos gaúchos, do fluxo dos paulistas, do fluxo dos paranaenses. Por quê? Porque eles são mais ricos? Segundo essa lógica? Ué, não se está falando que vai se esgotar o serviço público de Santa Catarina por causa disso? Então é aquela história, brasileiro pobre não tem vez no Brasil. E depois vocês reclamam que a esquerda está ganhando poder, está voltando. Está voltando com razão óbvia. Porque a esquerda, sendo corrupta, sendo pilantra, sendo qualquer tipo de acusação que você possa imputar a ela, a esquerda pelo menos tem um projeto para os pobres. Pode não ser o melhor dos projetos, mas eles têm políticas concretas de acolhimento estatal e público aos pobres. E vocês não têm. Vocês só têm uma visão elitista grosseira. Eu estou vendo o discurso de político de direita contra Norte e Nordeste. Ah, Norte e Nordeste é muito subsidiado. Norte e Nordeste recebe muito dinheiro. E o que vocês querem? Vocês querem que eles se fodam? Vocês querem que o Brasil empobrecido seja tratado como algo secundário? Vocês acham que a miséria tem que ser tratada como algo secundário? Porque é o que me parece. Olha, a carga de loucuras que a direita hoje está criando é uma coisa assim que não dá para sustentar, cara. Se você é uma pessoa minimamente ética, você não precisa ser simpático com a esquerda. Eu não sou simpático e não serei. Mas eu tenho que reconhecer que existe uma realidade objetiva. E a realidade objetiva mostra que essa direita realmente não tem preparo para governar o país. Na verdade, é uma direita que está catalisando os piores preconceitos que existem nas classes altas e médias. E eu vou mais além. O grau de calúnia, de difamação que há no âmbito do discurso político é uma coisa completamente assustadora. Eu poderia pegar um exemplo de uma declaração do Lula, e vejam que eu nunca votei no Lula, e não pretendo votar nele, nunca votei no PT, nunca votei em nenhum político do PT, mas estão acusando o presidente de algo que ele não fez, por exemplo, racismo. O Lula fez um comentário de uma propaganda em que mostra uma mulher branca, evidentemente de matriz sulista, europeia nas suas feições, toda bonitinha, toda sorridente, e depois, ao lado dela, um negro totalmente desdentado, com uma aparência completamente assim depreciativa. E o Lula chamou a atenção. Vem cá, vocês estão malucos de mostrar uma pessoa negra de uma forma depreciativa? Quer dizer, vocês mostram uma pessoa branca, toda bonitinha, linda e maravilhosa. Mas uma pessoa negra vocês têm que mostrar como se fosse assim
uma categoria feiosa, caricatural, inferiorizada. Deu para perceber no discurso dele que ele estava criticando o fato do negro ser retratado de uma forma feia, enquanto uma pessoa branca de uma forma bonita. E ele finaliza: isso aqui é preconceito. Olha, boa parte dos comentários que eu vi da direita é que eles fizeram comentários de vídeos editados. Isso é uma vergonha. Olha, nós temos inúmeras razões para criticar o PT e inúmeras razões para criticar o Lula. Mas a gente não precisa baixar o nível. A gente não precisa apelar. É claro que o Lula não é racista. Ou pelo menos, naquela situação, eu acho, inclusive, que ele foi bastante coerente. Ele falou que era racismo, sim, ou era algo contraproducente retratar uma pessoa branca toda bonitinha, linda e maravilhosa, e uma pessoa negra toda desdentada, toda feiosa e assim sucessivamente. Ninguém vai colocar uma Thaís Araújo, né? Ninguém vai colocar assim uma pessoa negra bela. Por que não colocar no mesmo patamar uma pessoa branca bonita e uma pessoa negra bonita? Por quê? Vocês acham que, sei lá, os muckers lá... Eu não sei se vocês já ouviram falar da história da rebelião dos muckers, que aconteceu no final do século XIX, que a alemãozada lá começou a acreditar numa maluquinha fanática e eles começaram a se indispor com as autoridades brasileiras. Os muckers eram um bando de alemães desdentados. Os polacos que chegaram no Brasil, que eram camponeses ali, os italianos, eram pessoas extremamente rústicas. Havia sim um grupo de poloneses que tinha uma instrução, um grupo de ucranianos e sucessivamente. Mas no geral, eram camponeses, eram pessoas rústicas. Os italianos nem se fala. Os italianos é um bando de gente desdentada. Ninguém mostra isso, né? Só mostra o que? O negro desdentado, o negro inferiorizado, o negro caricaturizado. E eu acho que o Lula foi assertivo. Eu não preciso concordar com o PT e eu não preciso concordar com ninguém para dizer o que está certo e o que está errado. Só acho que a linha de pensamento da direita está completamente errada. E eu vou dizer mais: vai perder as eleições. Vai perder as eleições. Olha, o grau de merda que a direita fez em 2025 é uma coisa que vai entrar para a história assim como o ano da vergonha. É direita conspirando contra o Brasil para destruir a nossa economia. É direita querendo intervenção americana. É direita querendo criar lei contra nordestino e contra nortista. É sério, não. Vocês querem ganhar a eleição, é mesmo? Ô MBL, vocês querem realmente ganhar a eleição? Vocês querem realmente criar um partido nacional? Assim? Vocês estão de sacanagem com a gente, né? Vocês estão de bandalheira, cara. Vocês bolsonaristas aí, que estão apoiando, sei lá, só falta o Trump jogar uma bomba atômica na gente. Vocês estão aplaudindo isso, cara. É boa, cara. Olha, vocês deram assim um presentão pra esquerda. A esquerda tá dizendo assim: glória, sabe? A esquerda está agradecendo isso para vocês. Eu nunca vi um grau tão alto de inépcia, de burrice, de estupidez na classe política brasileira como a de vocês. Olha que até então eu via algumas explanações do MBL que me pareciam bastante interessantes. E eu acho que tem certas análises interessantes. Mas esse ângulo aí sobre êxodo rural, sobre a questão das migrações, olha, vocês estão falando um bocado de merda. Vocês estão falando besteira. E vocês não têm projeto para isso. O projeto de vocês é o quê? É criar regulamentação para morar em cidade, porra? Que bosta é essa, meu? Vocês querem o quê? Que nós viremos uma China? Vocês da direita acusam tanto o PT de ser pró-chinês e o PT não conjecturou 1/1000 da restrição às liberdades civis como vocês estão explanando, defendendo publicamente esta anta do Matheus Batista. Em toda a história de governos petistas, e olha que eu fui sempre oposição ao PT, eu nunca vi o PT preconizar restrição à liberdade de vida do cidadão brasileiro. Eu nunca vi isso. E vocês são tão filhos da puta que vocês querem restringir justamente a liberdade do cidadão pobre. Eu digo, vocês são uma direita muito escrota, cara. Vocês são uma direita filha da puta. É a direita mais classista, mais filho da puta que eu já vi no universo.
e com a falácia de que os paraenses ou os nortistas vão trazer favelas. Deve ser uma, sei lá, deve ser uma muamba, sabe, a favela na cabeça deles. Sabe? O paraense carrega a favela, sei lá, no ônibus, guarda numa mochila, numa mala, aí eles vão trazer para Joinville, sabe? Para Joinville. Como se o problema do fluxo que ocorre em Santa Catarina fosse dos paraenses e na verdade é dos gaúchos, é dos paranaenses, é dos paulistas, cara. Olha só que coisa nojenta. Nojenta. É uma das bandeiras mais nojentas que eu já vi na história do Brasil. Se Eduardo Bolsonaro nos propõe uma política de terra arrasada contra o Brasil, agora nós temos uma política de segregação social e segregação de origem. Porra! Cara, vocês estão me fazendo concordar com o PT, cara. É isso que eu fico mais espantado de puto. Vocês estão transformando o PT num partido de estadistas, cara. Isso que é o mais assim chocante. Porque o PT não é porra nenhuma. Porque o PT é muito aquém daquilo que a gente quer. Partido corrupto, ladrão e tudo mais. Mas é um partido que realiza coisas. Vocês não realizam nada. Vocês só ficam numa masturbação retórica e percebe-se claramente que dentro de uma dimensão sociológica vocês são muito rasos. Vamos fazer uma seguinte conjectura, debater sobre favelização. Quais são as bibliografias que vocês já leram? Quais são as pesquisas que vocês já preconizaram? Quais são os debates realmente sérios para resolver os problemas dos pobres e não criar mecanismos de restrição à liberdade de vir deles? Qual é a maneira que nós temos de estimular para a urbanização saudável e um tipo de planejamento para receber certas pessoas que de fato são necessárias para a economia de Santa Catarina, para a economia de São Paulo, para a economia do Rio de Janeiro? Vocês não têm esse projeto. Porque, querendo ou não, o que está acontecendo em Santa Catarina é o seguinte: existem certos pontos de excelência da economia desse estado que está atraindo migrantes brasileiros. Agora, é claro, paranaense pode, paulista pode, gaúcho pode, mas paraense não pode, nordestino não pode. A direita brasileira quer criar uma cisânia entre o norte e o sul. É isso que me parece. É espantoso o grau de canalice a que chegamos na política brasileira. E eu não posso aceitar isso. No fundo, são aqueles ódios elitistas que determinadas categorias superiores do país têm pelos pobres. O ódio, o desprezo e o ressentimento para quem está um pouco abaixo da escala social. E basicamente, a proposta desse mimadinho do Matheus Batista, proposta demagógica, mentirosa, baseada em fatos inverídicos, é justamente um reflexo daquilo que é mais odioso na sociedade brasileira, que é justamente o desprezo às classes inferiores, a incapacidade, a insensibilidade justamente com aquelas pessoas que mais necessitam. Então, meus amigos, um grande abraço.